estudantes da Educação de Jovens e Adultos, módulo 1. Vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Mauricé Joana. Como vocês estão? Tudo bem? Comigo está ótimo. Então, vamos continuar falando de materiais, que a gente já vem falando nas últimas aulas, não é verdade? Então, hoje, no componente curricular de ciências, nós iremos falar dos objetos, seus materiais, seus usos e recursos. Então, presta atenção para poder a gente relembrar um pouquinho do que a gente já falou nas aulas passadas e continuar com esse assunto. Lembrando a vocês que essa aula ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. Nós estamos aqui com Vitória, a nossa intérprete, fazendo com que essa aula fique muito mais inclusiva. E lembrando também que vocês podem assistir essa aula também no nosso canal do YouTube, quantas vezes vocês quiserem, e aproveita lá no canal do YouTube, na aula do EJA Módulo 1, você também pode colocar aí os seus comentários a respeito da proposta de atividade que eu deixo sempre no final de cada aula. Então, acessa lá, dá um like, faz um comentário e coloca nos comentários a resposta para a proposta de atividade. Combinado? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula com aquela frase de reflexão que eu sempre trago para vocês, né? E eu continuo trazendo frases do educador Paulo Freire, porque, como eu já disse a vocês, foi um educador que se preocupou muito com a educação de jovens e adultos. E aí tem várias obras voltadas para esta modalidade e para este tema. E na frase de hoje diz o seguinte, toda manhã se cria no ontem, através de um hoje. Temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Então, a reflexão que essa aula traz é o quê? Que a gente não se faz do nada, que a gente tem que lembrar, olhar para trás, ver o que nós fizemos, quem fomos, para poder nos moldar e formar o nosso eu de hoje e de amanhã. E isso também tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje. Por quê? Porque estamos falando de materiais. E vocês lembram que eu já falei que por todo lado que a gente olha, tem um material, né? Tem um objeto que foi fruto de uma invenção que alguém pensou para melhorar a nossa vida. Então, se a gente lá atrás pensou em como a gente poderia fazer para deixar a nossa vida mais confortável, hoje nós estamos colhendo os frutos dessas invenções, os frutos desses objetos. Quais materiais foram usados para fazer estes objetos? O que foi que pensaram para fazê-los? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, componente curricular Ciências, tema da nossa aula, os objetos e seus materiais, seus usos e recursos. A gente está sempre falando sobre material, né? Todo lugar, tudo que eu olho tem um objeto. E esse objeto, ele foi formado, ele foi moldado por algum tipo de material, por uma matéria. Inclusive, a gente falou sobre matéria-prima também, já nas nossas aulas. Que, para a gente formar algum objeto, nós precisamos de matéria-prima. E aí, a gente precisa saber que tipo de material foi utilizado para determinados objetos. Vamos pensar sobre isso? Então, a gente vai iniciar pensando o seguinte. Olha só, observa a tela. O que é que a gente está vendo aí? Alguém está entregando um presente. Receber presente é sempre muito bom. Vocês gostam de receber presentes? Eu gosto bastante. E aí a gente sempre fica pensando, o que será que tem nesta embalagem deste presente? O que foi que eu recebi? Mas a palavra-chave da nossa aula é justamente a embalagem, o material que foi fabricado a embalagem desse presente. Eu nem sei o que tem dentro desta caixa, mas eu sei que a caixa é formada por um material de papel, né? O papel ou papelão. E esse papel e esse papelão, ele veio de onde?
de uma árvore, da celulose. Então, a gente começa a pensar qual material foi feito este objeto e que uso está sendo dado a ele. Não é a nossa aula? Material, de que é feito, seus usos e recursos. Então, vamos pensar sobre isso. Neste presente que esta criança está dando a esta senhora, a esta mulher, ela está dando um presente em uma embalagem. E aí, nesta embalagem, a gente vê que tem uma fita, essa fita formada por plástico, e uma caixa embalada com papel, feito de uma matéria-prima. Papel é feito por celulose. Então, vamos pensar quais são os materiais que formaram este objeto. E aí eu volto a perguntar, vocês gostam de receber presente? E quando recebem presente, ficam pensando de que material é feito o objeto que vocês estão recebendo? Eu não, eu gosto mesmo é de receber o presente, né? Depois eu penso sobre isso. Aí a gente aproveita a oportunidade e pensa agora na aula de ciências. Olha só, vamos pensar o seguinte, por onde a gente anda, a gente encontra material. A gente encontra objetos. E os objetos, eles são feitos de alguns materiais. Eles são fabricados a partir de diferentes materiais. Nós estamos vendo aí na tela 3 objetos. Uma cadeira feita de madeira. Um copo feito de plástico. E uma garrafa feita de vidro. Então, 3 materiais que nós usamos, que nós nos deparamos no nosso dia a dia, e materiais e objetos que são feitos de materiais diversos, né? E aí também, além da madeira, não é, desses que a gente viu, nós também temos objetos feitos de metal, objetos feitos de papel e objetos feitos de borracha. Nós estamos vendo aí, por exemplo, uma colher feita de metal, uma caixa, uma embalagem feita de papelão e uma borracha que a gente utiliza na escola, né? A gente utiliza para apagar as atividades, feita de borracha, de látex, não é isso? Então, são materiais diferentes para fazer objetos diferentes. E de onde vem, gente, o material para fabricar os objetos? Vocês já pensaram nisso? De onde é que vem o plástico que vai fazer o copo, a garrafa? De onde vem aquele látex para fazer a borracha, para fazer o pneu, para fazer o sapato? De onde vem, né? Então, a gente sabe que tudo isso vem da natureza, que é de onde a gente extrai a matéria-prima. Então, todo objeto é feito a partir de um material. E o material é a matéria-prima transformada. Então, esta matéria-prima, ela vem da natureza. Pode ser das árvores, a madeira, por exemplo, pode ser do solo ou pode ser do subsolo. Subsolo é a parte que fica embaixo da superfície do solo. Então, eu estou pisando aqui no solo, mas abaixo desta superfície que eu estou pisando, que você pisa, temos outras camadas que são chamadas de subsolos e que lá eu posso encontrar várias matérias-primas. Então, ela vem das árvores, do solo ou do subsolo. Este material, esta matéria que vão formar os objetos a partir da transformação da matéria. Olha só. E aí, esses objetos, eles podem ser feitos de vidro. O vidro é feito de areia e outros componentes retirados da natureza. O vidro, é um material transparente, ou seja, permite a passagem da luz. Vocês estão vendo aí na tela a imagem de uma janela e que a gente está vendo através da janela. A gente está vendo que é de dia. Por quê? Porque eu estou vendo o sol. Eu estou vendo algumas montanhas. Então, se eu olho através de uma janela de vidro, eu vou ver o que há do outro lado.
E do lado de dentro vai estar iluminado, porque o vidro é um material que deixa passar a luz. Então, o vidro é um material, que a gente pode dizer que é transparente, e que foi feito de que matéria-prima? Foi feito de areia e outros componentes encontrados na natureza. Então, vamos repensar aqui. O objeto é a janela, o material é o vidro e a matéria-prima que fez o vidro é a areia com outros componentes. Entenderam direitinho? Então, vamos ver outro. Olha só, agora eu estou vendo uma panela, um utensílio de cozinha. E esse utensílio, ele foi feito de um metal, geralmente de alumínio, né? A panela em si, a maioria das panelas que a gente encontra é de alumínio ou de cerâmica. Tem vários materiais. Mas olha, pensando direitinho, esse metal que fez esse instrumento aí, que fez o utensílio, ele é obtido do solo, das rochas. E existem muitos tipos diferentes de metais. Podem ser usados na fabricação de fios, máquinas, como parte da estrutura de prédios e também para fabricar utensílios domésticos, como a gente está vendo aí, esta panela. É um utensílio que eu uso na minha casa, que você também tem na sua casa, que utiliza para cozinhar. E você já pensou de que é feito a panela? Você já parou para pensar qual é o metal que é feito a panela? De onde vem este metal? Qual é a matéria-prima que transformou aí nesse utensílio de cozinha? Então, veja que está tudo interligado. E o que a gente está vendo hoje é o material, os objetos, os materiais, quais são os usos e os recursos que eles possuem, tá? Então, a gente já viu o vidro, a gente viu o metal e agora nós vamos ver a madeira. A madeira, sim, nós vemos vários objetos ao nosso redor que são feitos de madeira. Então, a madeira, ela é retirada também da natureza, geralmente transportada em caminhões para as fábricas, nas quais passam por diversos processos para que os objetos que utilizamos sejam produzidos. E aí a gente tem vários exemplos. Temos banco, como esse que está aí na tela, cama, mesa, móveis, papel. Então, vários objetos que são feitos de madeira. Então, já vimos utensílios feitos de vidro, de madeira, de metal. Tem mais algum? Com certeza, a borracha. Existem vários objetos feitos de borracha. Então, a borracha, ela é extraída de uma matéria-prima que vem de uma árvore. Então, essa árvore é chamada seringueira, tá? E dela se retira um líquido chamado látex. Então, com ele, a gente fabrica borracha. E a borracha é um material flexível que pode ser utilizado em vários objetos do nosso dia a dia. Por exemplo, pneus, solas de sapato e brinquedos. E também aquela borracha escolar que eu mostrei faz pouquinho tempo em outra tela, né? Então, tudo isso é formado a partir desta matéria-prima extraído desta árvore. E que vem de onde? Da natureza. Então, a gente está vendo que toda essa matéria-prima, ela está sendo extraída da natureza. E aí, vamos parar para pensar um pouquinho? Nós precisamos preservar essa natureza, porque existe matérias que elas vão se acabando e a gente precisa preservar. Então, isso faz pensar no uso que a gente dá para esses materiais. Será que nós estamos usando os objetos de forma responsável para que não haja tanta exploração dessas matérias-primas? É preciso pensar sobre isso, tá certo? E aí, eu sempre deixo aqui para vocês aquela proposta de atividade para praticar o que a gente aprende aqui na sala, na aula. E aí, olha só, nessa imagem, eu estou mostrando para vocês uma pessoa que está aí pedalando em um caminho cheio de árvores, mas também de objetos, tá? E qual é a proposta de atividade para vocês?
Eu quero que vocês, no caminho que vocês fazem, ou para casa, ou para a escola, ou para o trabalho, vocês vão observando os objetos que vocês vão encontrar pelo caminho e vocês ou fotografa, pode fotografar também, ou escreve uma lista, os nomes de 5 objetos produzidos com os materiais que nós vimos na aula de hoje, que foram vidro, borracha, madeira, plástico ou metal. Então, o que vocês forem encontrando aí, eu quero 5 que seja feito com esses materiais. Será que vocês conseguem visualizar no caminho que vocês fazem esse tipo de material? E é isso. A nossa aula de ciências vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o nosso conteúdo. E já sabe, teve dúvida? Volta lá, acessa o canal do YouTube, assiste a aula novamente e aproveita, coloca nos comentários a resposta para a atividade proposta. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço grande para todos.